Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 6, 44 ao 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos aí então a continuação deste lindo capítulo de São João, capítulo 6, o grande discurso do pão da vida. Temos aí por alguns dias a meditação e ele poderia quase ser condensado, reunido em poucas palavras, tudo numa leitura só, né? Mas temos aí então um mistério de amor, um mistério de presença de Jesus, um mistério de nutrição, poderíamos assim dizer, né? Porque Jesus Cristo vive presente, real, na palavra e na Eucaristia. Ele continua nutrindo a nossa fé, nutrindo a nossa espiritualidade, nutrindo-nos espiritualmente para a vida eterna. Então, Jesus fala aqui mais uma vez que é o próprio Pai, é Deus Criador que nos atrai a Ele. No entanto, ao nos atrair, é em Jesus que nós o vemos, é em Jesus que nós conseguimos experimentar, por assim dizer, a presença, os sinais e o amor do Pai. Porque Jesus é a manifestação visível do Pai. Então o Pai se manifesta no Filho e no Filho nós nos unimos ao Pai. Então nós somos atraídos, o nosso desejo de Deus, o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa sede de eternidade nos direciona ao Pai. E em Jesus nós nos encontramos com o Pai. Em Jesus nós fazemos comunhão com o Pai. Em Jesus nós vivemos a unidade, nós já na Eucaristia, no pão vivo descido do céu que é Jesus, nós antecipamos a eternidade na nossa vida. E veja que interessante como Jesus afirma, ele vai fazendo esse discurso, vai fazendo esses ensinamentos, e ele vai aprofundando essa realidade espiritual, este mistério. Ele nos introduz no mistério da comunhão com Deus, no mistério da Santíssima Trindade e no mistério da comunhão com Deus. O Espírito Santo nos ilumina, nos ajuda a chegar a Jesus. E Jesus então vai colocando dessa forma para que nós possamos realmente acreditar, possamos assimilar, possamos acolher aquilo que ele fala. Então, a partir disso, como ele diz, quando nós o acolhermos, quando nós acreditarmos que ele é o Senhor, que ele é o Cristo vivo, que ele é o pão vivo, aquele que veio do Pai, aquele que veio do céu, aquele que está entre nós, aquele que nos alimenta, aquele que nos une a Deus, nós teremos já a vida eterna. Então é uma opção que nós temos. Aí ao final, mais uma vez, ele afirma claramente, né? Quem comer deste pão viverá eternamente, ou seja, quem faz comunhão com ele. Se nós buscamos estar em comunhão com Jesus, se nós buscamos viver a sua palavra, colocar em prática a nossa vida, nos alimentamos dele. E para concluir, ele diz então, o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Então, veja, Jesus se dá. As palavras ficam claras, né? A tradução é clara. A minha carne é o pão que eu dou para a vida do mundo. Ou seja, Jesus está presente, Jesus se torna presente, Jesus é presente. Jesus é o pão que dá vida a nós. Jesus é o pão eucarístico, né? Então nós temos aí muitos milagres pelo mundo afora que ressaltam esse mistério, essa presença.
Então, nós acreditarmos, acolhermos essa palavra, essa orientação de Jesus, esse ensino de Jesus e buscarmos a Eucaristia, nós temos aí um alimento para a nossa vida espiritual, para a nossa alma e para a vida eterna. Tenhamos um ótimo dia, um abençoado dia. Até o próximo vídeo.